Invocar o nome do Senhor. É importante, querido, nós orarmos. É importante você buscar a face de Deus de todo o seu coração, em nome de Jesus, se derramar diante do altar, se derramar diante de Deus, porque Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua história, Ele sabe tudo sobre você. E nessa noite você está diante do Pai. Senhor, nós oramos, ó Deus, para que assim como a Tua presença foi poderosa no louvor, Deus, o Senhor também possa manifestar a Sua presença agora, através da Sua palavra. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Ministra o nosso coração, Deus, que o nosso coração seja uma terra boa, para ouvir, receber a semente que é a Tua palavra, e que ela possa dar frutos, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por cada pedido de oração, Deus, cada uma das pessoas que pediram oração, Deus, abençoe e visita as pessoas, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por lutas, provações, Senhor, aqueles que estão passando por crise financeira, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, Senhor, tem misericórdia, Pai. Nós oramos por aqueles que estão desempregados, abra as portas, ó Deus, em nome de Jesus. Tu és um Deus de provisão, abre as portas para aqueles que estão passando por lutas no trabalho. Nós oramos, ó Pai, pelos jovens e adolescentes. Senhor, venha guardar, Pai, guardar de todo mal, Senhor, em nome de Jesus, livrar do engano desse mundo. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus, pelos irmãos que estão afastados, desviados da fé, aqueles que se sentem frios, estão dentro da igreja, mas estão frios. Oh Pai, visita de uma maneira poderosa nessa noite. Visita, Deus, aqueles que não puderam vir. Pai, alcance com Teu poder, com a Tua graça. Abençoe, Senhor. Lembra agora o nome de uma pessoa e coloque diante do altar do Senhor. Ora, Senhor, agora, lembra agora, fale o nome dessa pessoa, seja da sua família, seja amigo, seja quem for. Fale com o Senhor agora sobre essa pessoa e fala: Deus, estende a Tua mão de misericórdia sobre essa casa, essa vida. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos a Ti, nós oramos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Digam todos amém. Pega a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus, e vamos fazer a nossa declaração de fé. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. E eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a preciosa palavra de Deus. Fala assim: eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Ainda em pé, queridos, em reverência à palavra do Senhor, abra em Lucas capítulo 4. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos convidados especiais. Sejam bem-vindos, que o Senhor abençoe e fale poderosamente ao coração de cada um de vocês. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 4, versículo 18. Lucas 4, 18. Quem achou diz amém. Quem não achou diga misericórdia. Amém. Diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome de Jesus. Você que gosta de anotar, essa mensagem tem como tema a boa notícia. Fala assim: a boa notícia. Sabe quando você recebe uma boa notícia que você fala Sabe aquela notícia que de repente o patrão te liga e fala assim: você não precisa trabalhar amanhã. Que notícia boa. Olha tanto que o pessoal gosta de receber uma boa notícia, né? Ou então ele te chama no escritório e você fala assim: ai. Ele fala assim: preciso falar com você depois. Você fala: ai. Aí a gente fica tenso, né? Por que a gente só pensa em coisa ruim, né? Não, vai me mandar embora,
vai baixar meu salário, só vem pensamentos ruins. Aí de repente ele fala, eu queria te dar uma boa notícia. Aí você fala, oh glória a Deus, aumente o salário, né? Quem quer receber uma boa notícia e diz amém? Amém. O Espírito Santo vai te dar hoje. Amém? Queridos, a palavra evangelho que o Senhor Jesus disse que o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas, o evangelho, ela é um derivado de duas palavras que significam boa comunicação, uma mensagem, né? E corresponde exatamente isso, uma mensagem boa, uma mensagem alegre, boas novas, isso é o evangelho. Quando você for evangelizar alguém, lembre que você está levando boas novas, boas notícias, né? Você está levando uma mensagem boa para essa pessoa, essa família, essa casa. Aí o Senhor Jesus diz, Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele começa dizendo isso, pobres. Pobres, queridos, entende-se que são todos aqueles que não têm o conforto dessa vida, que a vida pode oferecer, né? E que por isso podem ter mais disposição de buscar o céu, o tesouro no céu, as coisas do céu, não é? Pobres podemos dizer que são todos aqueles que são sensíveis a seus pecados, não é? Ou têm um espírito pobre, como diz Mateus 5,3. Nós vamos projetar Mateus 5,3, que diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que isso quer dizer, pobres de espírito? Pobres de espírito são aqueles que não têm a autossuficiência espiritual. Eles estão cientes que não têm autossuficiência espiritual, que eles precisam do Espírito Santo, eles precisam do poder, dependem da vida do Espírito, da graça e do poder de Deus nas suas vidas. Pode-se dizer também que pobres são todos aqueles que estão numa fase miserável na vida, são os aflitos, os necessitados, todos aqueles que estão privados daquilo que podemos dizer ser essencial na vida. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Então pode-se resumir que o que o Senhor Jesus está dizendo, que Ele veio pregar aos pobres, que pobre é aquele que tem falta de alguma coisa. Pobre é aquele que tem falta de alguma coisa, não só de dinheiro, como talvez alguns pensam, mas ele precisa de coisas essenciais na vida, tanto de coisas essenciais na vida, como também do próprio Deus. É aquele que precisa de uma cura, ele precisa de uma libertação, ele precisa de salvação, ele precisa de um milagre na sua vida, ele precisa de um alívio na vida, não é? Precisa de descanso dos seus problemas, precisa de prazer nessa vida. Amém, queridos? Lucas capítulo 4, abra sua Bíblia, está aberta lá em Lucas 4, agora vamos para o versículo 31. Lucas 4:31. Eu não vou ler com vocês, mas eu vou contar a história, vocês vão acompanhando aí na sua Bíblia ou no telão. Diz a história que Jesus desceu a Cafarnaum, uma cidade da Galileia, num sábado. E ali ele começou a ensinar o povo essas boas notícias. Ele começou a pregar as boas novas. E todas as pessoas com quem Jesus encontrava ficavam maravilhadas com o ensino, como que o Senhor Jesus ensinava, com a autoridade que ele ensinava. E na sinagoga onde Jesus estava, existia um homem que estava endemoniado, possesso de demônio. O espírito maligno tomava posse da vida daquele homem. E de repente aquele homem, aquele espírito gritou com toda força: ah, o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Você veio nos destruir? Sei quem tu és o santo de Deus. Jesus logo repreendeu aquele demônio, disse para ele: cale-se e saia dessa vida, né? Então o demônio jogou o homem no chão, diante de todos que estavam lá na sinagoga, e saiu daquele homem, sem o ferir, diz a palavra. As pessoas ficaram admiradas, as pessoas ficaram,
olhando aquilo admiradas, eles diziam uns para os outros: que palavra é essa? Até os espíritos imundos ele dá ordem, que autoridade, poder, eles saem, eles obedecem ele. E assim a fama de Jesus começou a se espalhar por toda a terra, por toda a região. Jesus sai daquela sinagoga e vai à casa de Simão, e ali ele encontra a sua sogra com febre alta. E aí eles falam para Jesus se ele poderia fazer algo por ela. Jesus então, estando em pé diante dela, ele inclina-se, repreende a febre na vida dela, e ela se levanta imediatamente da cama, ou onde ela estava deitada, com febre alta. Ela se levanta curada e começa a servi-los. Diz a palavra que ao pôr do sol, as pessoas vendo tudo aquilo acontecendo, eles começaram a trazer a Jesus todas as pessoas que estavam doentes, todas. Eles traziam a Jesus todo tipo de doença, e ele curava todos, ele impunha a mão sobre todos eles, né? E além disso, até os endemoniados que estavam sobre aquelas pessoas saíam gritando: tu és o Filho de Deus. E no verso 43 ele diz assim: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. Quantos entendem? Diga amém. Sabe, queridos, ali o Senhor Jesus estava revelando o seu ministério. Ele estava realmente assim, curando todo mundo que chegava até ele, expulsando demônios. Ele estava revelando as boas notícias, ele estava entregando as boas novas. Ele falou: é necessário que eu vá por todas as cidades, é necessário que eu ande em outras cidades também. Para quê? Para anunciar, para fazer isso, para cumprir, para dar essa boa notícia, porque para isso eu fui enviado. Eu, queridos, quando eu leio os evangelhos, né, eu sempre falo isso para os irmãos, e é uma verdade. Quando eu leio, eu fico viajando assim nas histórias, e eu fico imaginando, né, o próprio Jesus andando de cidade em cidade, entre as pessoas. Eu fico imaginando, queridos, o Senhor Jesus fazendo isso, conversando com as pessoas, encontrando os pobres necessitados pelo caminho, né? E eu vejo Jesus fazendo um carinho neles, e dizendo para ele a boa notícia, falando: filho, qual que é o seu problema? Filho, qual que é a sua necessidade? Pela fé, se você tiver fé, você pode ser curado. Se você tiver fé, você é liberto, não é? Então eu vejo, a gente vê Jesus nos evangelhos levando as boas notícias aos necessitados. Amém, irmãos? E eu lembro também de quando o Senhor convocou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão de Faraó. Vocês lembram da história? O povo estava lá no Egito, escravos, sofrendo, não é? Como se diz o outro, sofrendo o pão que o diabo amassou, não é? Escravo mesmo, trabalhando no horário dobrado. De repente Deus ouve o clamor do povo e convoca Moisés para ser o libertador daquele povo. E aí Moisés fala para o Senhor assim: Senhor, mas e se eles me perguntarem, quem foi que te enviou a nós? Porque eu vou chegar para eles com essa história, né, que o Senhor me enviou a eles e tudo. Mas se eles me perguntarem, quem é esse que te enviou a nós? Qual é o nome desse Deus? Qual é o nome dele? E aí em Êxodo capítulo 3, versículo 14, não precisa abrir sua Bíblia, nós vamos projetar. Em Êxodo 3,14, o Senhor responde para Moisés assim: Moisés, você vai dizer para eles o seguinte: o eu sou me enviou a vós. Você vai dizer para eles que eu sou o que sou, e o eu sou me enviou a vós. Sabe, irmãos, isso é maravilhoso demais. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus está dizendo para eles assim: olha, eu sou aquilo que eles precisarem. Amém, irmãos? Eu sou aquilo que... Qual é a necessidade deles? Se eles estiverem precisando de uma cura, eu sou o Deus que cura. Se eles estiverem precisando de uma libertação, eu sou o Deus que liberta. Se eles estiverem precisando de provisão, eu sou o Deus provedor. Se eles estiverem se sentindo sozinhos, eu sou o Emanuel, Deus conosco. Amém, irmão? Amém. Sabe, é isso que Deus estava revelando para eles. Fala para eles, Moisés: eu sou me enviou a vós.
Eu sou aquilo que eles precisarem, não é? Então, queridos, a pergunta é: qual é a tua necessidade? Essa é a pergunta. Qual é a tua necessidade? Sabe, querido, os fariseus e saduceus da época, eles desprezaram os necessitados. Eles desprezaram os pobres, os aflitos. Diz a história que a religião negligenciara os necessitados. Mas o Evangelho procura abençoar. Amém, irmãos? O Evangelho procura abençoar os necessitados, os pobres, os aflitos. Então eu quero compartilhar com você aqui algumas obras que o Senhor Jesus quer realizar em nossa vida. Algumas coisas que o Senhor Jesus quer realizar em nós, em mim e em você. Primeira coisa, se você quiser anotar aí, chama-se compaixão. Abra sua Bíblia em Mateus 9:35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus 9:35, diz o texto: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas, fala comigo, todas, as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve, fala comigo, compaixão delas, porque estavam o quê? Aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor, ovelhas sem pastor. Então o texto está dizendo que o Senhor Jesus, ele sentiu compaixão das pessoas. Como você viu, ele ia passando de cidade em cidade, povoado em povoado, ensinando nas sinagogas. É como se ele chegasse aqui em Santana, e aí ele passava aqui na nossa igreja, depois ele ia na outra igreja, e na outra igreja ensinando, sinagoga em sinagoga, e diz a palavra que ele curava todas as enfermidades e doenças. Não é por quê? Porque ele sentiu compaixão das pessoas que estavam o quê? Aflitas e desamparadas. Ele viu que as pessoas estavam desamparadas, que elas precisavam de uma ajuda, elas precisavam de um apoio. Sabe, queridos, compaixão significa sensibilidade à dor. Compaixão é você ter empatia com aquilo que o outro está sentindo, é você se colocar no lugar do outro. Compaixão também pode significar humanidade. Era isso que o Senhor Jesus sentia quando caminhava entre as pessoas. Ele podia sentir a mesma dor das pessoas. Sabe, queridos, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Sendo 100% homem, é onde entra a parte da humanidade. Ele pôde sentir sim a dor de uma pessoa que estava doente, de uma pessoa que estava, precisando de um milagre, de uma cura, de um sobrenatural. Ele pôde se colocar no lugar daquela pessoa, e ele, por isso, ele curava todos. Então, ele podia sentir exatamente essa dor. Ele curava todos, e ele levava essa boa notícia para as pessoas que estavam desamparadas. Sabe, eu fico imaginando o Senhor Jesus tentando correr de cidade em cidade. Fala assim, eu preciso chegar até aquela cidade para falar isso para aquele povo, para anunciar essa notícia a eles. Sabe, irmãos, ao contrário do que muitos pensam, o Senhor conhece a sua dor. Ao contrário do que muitos pensam, o Senhor conhece a sua dor. Ele não está alheio ao seu sofrimento. Sabe, talvez o sofrimento que você enfrenta na sua vida. Às vezes nós esperamos a atenção dos homens, socorro, e não temos. Mas o Senhor não falha. O Senhor não falha. Isaías capítulo 59, versículo 1. Se você puder, abra sua Bíblia. Isaías 59, versículo 1. Diz o texto: o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. A palavra do Senhor está garantindo para nós que o braço dele não está encolhido, que não possa estender para você. Sabe, que o seu ouvido não está tampado, que ele não possa ouvir a sua oração, ouvir o seu clamor. Amém, irmãos? Mas talvez haja uma tristeza muito grande dentro de você. Talvez com a história da sua vida, talvez haja uma dor muito grande dentro de você, ou uma ferida foi aberta em você, por algum episódio na sua vida.
E você já tentou de diversas maneiras se livrar desses sentimentos e não conseguiu. A dor é grande. Eu afirmo para você, categoricamente, o Senhor sabe o quanto está doendo em você. Sabe, Ele quer curar você nessa noite. Ele se compadece da sua aflição. Sabe, não é propósito dele que você continue sofrendo. Não é propósito, vou repetir, não é propósito de Deus que você continue sofrendo com essa dor, que talvez você não fala com ninguém, porque talvez você, na sua cabeça ninguém vai entender, mas o Senhor te entende, Ele te conhece. E assim como o Evangelho, querido, assim como é o Evangelho, a boa notícia chegou para você, né, hoje. Assim como Ele chegou para aquelas pessoas, Ele chegou para você hoje, nesta noite. Você crê nisso? Diz amém. Você precisa crer que essa palavra é para você. Não é para quem faltou o culto, não é para quem, sabe, você acha que deveria ouvir essa palavra. Não, é para você que talvez se encontra nessa situação. Ele se compadece do seu sofrimento, Ele quer enxugar suas lágrimas, e Ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua história. Você pode dizer amém? Amém. Outra coisa que o Senhor quer realizar em nossas vidas chama-se perdão. Perdão. Pode ser que a raiz do seu sofrimento seja um perdão que ainda não foi liberado, ou ainda a dificuldade em crer que o Senhor já te perdoou. Mateus capítulo 18, versículo 21, abra sua Bíblia lá. Eu vou contar para vocês a história que fala nesse texto. Diz a palavra que Pedro aproximou-se do Senhor Jesus e perguntou para ele: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar alguém que fizer algo contra mim? 7 vezes? O Senhor Jesus respondeu para ele: eu digo para você, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, o Senhor Jesus chega para eles e fala assim: eu vou contar uma história para vocês entenderem. E aí, ele começou a contar a história de um rei, de um homem. Imagine um patrão que chama os seus funcionários para fazer um acerto com eles. E aí chega o primeiro, e esse primeiro funcionário não tem condições de pagar a dívida para o seu patrão. A dívida era muito alta. E diz o texto que ele chega para o seu patrão e fala assim: Senhor, eu não tenho condições de pagar a dívida, ela é muito alta. Aquele patrão, ele fala assim: então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar a sua esposa, seus filhos e tudo que você tem, e nós vamos vender e pagar a dívida que você tem contra mim. E aquele homem se prostra diante do seu patrão e implora para ele, fala: Senhor, tem paciência comigo, eu vou arrumar um jeito de te pagar então. Mas aquele patrão, a compaixão toma conta da vida dele, e que ele simplesmente cancela a dívida para o funcionário dele. Ele fala: não, tudo bem, pode ir embora, vai embora, eu perdoo a sua dívida. E quando aquele funcionário sai diante do seu patrão, ele encontra com uma pessoa que trabalhou para ele também. E essa pessoa que trabalhou para ele devia a ele um valor bem menor. Diz a palavra que, se eu não me engano, era 100 denários. Devia a ele um valor bem menor. E aí ele começou a cobrar esse funcionário dele. Ele falou assim: paga a minha dívida, a dívida que você tem comigo. E aquele homem dizia: eu não tenho condições de te pagar. Mas você tem que pagar, você está me devendo. Diz a palavra, irmãos, que ele começou, sabe, ficar nervoso. Aquele homem pedindo paciência, pedindo: não, eu vou te pagar, calma. Ele falou assim: não quero saber, você vai ser preso, eu vou prender você, até você pagar a dívida, né? Diz o texto que ele chegou até a agredir esse funcionário dele. Começou a pegar ele assim, eu acredito, talvez ele pegou pelo pescoço e começou a sufocar ele. Ele falou: não, você vai preso porque você está me devendo. E aí ele falou assim: calma, eu vou arrumar um jeito de te pagar. E os funcionários daquele patrão, do chefe, estavam vendo tudo a cena. E eles contaram para o chefe. Falou assim: olha, sabe o seu funcionário que você perdoou a dívida? Você precisava ver o que ele fez com o funcionário dele. Você perdoou a dívida que ele tinha com você, mas ele não perdoou a dívida que o funcionário dele tinha com ele. E aí diz a Bíblia, né, que ele mandou chamar ele. Então chama ele lá então. Aí ele chamou esse funcionário dele
e contou para eles e falou assim: olha, você é um servo mau, eu cancelei a dívida que você tinha comigo, e você não cancelou, não poderia ter tido misericórdia com o seu funcionário? Versículo 34 diz que, irado, aquele patrão, o chefe, irado, ele entregou o seu funcionário aos torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. Versículo 35 diz: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Sabe, irmãos, nós vamos refletir nessa história, porque este é um quadro, infelizmente, este é um quadro de muitas pessoas que nós conhecemos. Elas estão na mão dos torturadores. Aí você fala: como assim, pastor? Elas estão sendo torturadas por sentimentos, por perdão não liberado, perdão que não foi liberado. Sabe, queridos, as consequências de um perdão não liberado são terríveis. São terríveis. Existe uma frase, não sei se você já ouviu ela, que fala assim: não liberar perdão é o mesmo que você carregar defunto nas costas. Alguém já ouviu? É a mesma coisa que você carregar defunto nas costas. Você fala: mas por quê? Sabe por quê? Porque quando você carrega um defunto nas suas costas, aquele defunto, ele vai se decompondo o corpo dele, ele vai se apodrecendo, e as bactérias, os germes que estão naquele defunto, começam a tomar posse do seu corpo, começa a vir para o seu corpo, e o seu corpo começa a apodrecer, ficando sujeito a doenças terríveis, e começa a cheirar mal. Tem muita gente que está cheirando mal. Sabe por quê? Por causa de perdão não liberado. É a mesma coisa. A cada lembrança do fato que você tem, faz você morrer mais um pouco. É como se você tomasse mais uma dose do remédio. A palavra de Deus para você nessa noite, a boa notícia para você é: libere o perdão e fique livre. Libere o perdão e fique livre. Perdoe. Sabe, queridos, outros, a dificuldade não é liberar perdão. Outros, a dificuldade é tomar posse do perdão concedido por Deus na sua vida. E aí então vivem debaixo de uma culpa, de condenação, se sentindo incapazes e inibidos de se apresentar diante de Deus, e pedir, de orar, de tomar posse das suas bênçãos. A palavra de Deus para você nessa noite é: não aceite esse jugo sobre a sua vida. Não aceite esse jugo contra você. Sabe, que talvez você acha que precisa ficar se justificando para as pessoas. Tudo que você faz você quer justificar, porque senão as pessoas não vão entender. Querido, a verdade é que talvez muitos não vão te entender mesmo. Não é todo mundo que vai bater nas suas costas e falar assim: não, eu concordo com você. Talvez muitos não vão te entender, muitos vão te julgar, vão interpretar mal as suas atitudes, vão te condenar, mas não deixe isso te abalar. O Senhor conhece o seu coração, queridos, e no fim, todos nós vamos prestar conta diante de Deus das nossas atitudes. Quantos estão entendendo? Diga amém. Todos nós vamos apresentar diante do Senhor e prestar contas. A palavra de Deus diz, Isaías 43, 25. Se você puder, abra sua Bíblia, Isaías 43, 25. Diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as tuas transgressões, por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Diz amém? Sabe, enquanto você fica ali remoendo com aquela fase na sua vida que você fez isso ou aquilo, enquanto você fica mal com isso, lembrando disso, o Senhor está dizendo assim: eu nem lembro mais, eu já esqueci, eu já te perdoei. Por que você fica tocando esse assunto? Aí Ele está dizendo: ó, sou eu mesmo aquele que apaga as tuas transgressões. É Deus, querido, não é o homem, é o próprio Deus que está falando isso. E aí Ele ainda fala para você em Hebreus 10, 17, Ele fala assim: e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Diz amém? Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos. Fala comigo: confiança para entrar no Santo dos Santos.
pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, diz comigo, aproximemo-nos. Fala mais forte, querido, fala, aproximemo-nos de Deus, com um coração sincero e com plena convicção de fé. Diz a palavra, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Sabe o que Deus está dizendo aqui, meu irmão, filho amado? Ele está dizendo assim, olha querido, o que o Senhor Jesus fez por você, o que Jesus fez por você, não precisa você fazer mais nada, o seu pecado já foi esquecido. O que você tem que fazer agora é se aproximar de Deus com convicção e fé, sabe, com um coração sincero diante de Deus, e tomar posse. Por quê? Porque a sua vida, sabe, foi aspergida, o sangue de Jesus foi derramado sobre você. Então basta você se apresentar diante de Deus com o coração aspergido, né, para purificar de uma consciência culpada, ou seja, se apresenta diante de Deus sem peso na consciência, consciência limpa. Sabe o que é aquela paz, sem consciência culpada, sentimento de culpa? Esta noite, a oportunidade que você tem para você liberar perdão a alguém que te ofendeu e se sentir perdoado por Deus e tomar posse do perdão de Deus sobre a sua vida. Amém, querido? Até existe uma frase que fala assim: sigo pedindo perdão, perdoando e sendo perdoado. A vida do cristão é essa: errei, peço perdão. Errei, peço perdão. Erraram comigo, perdoo, e sendo perdoado por Deus em todos os momentos. Então, errei, me perdoa. Errei com você, erraram comigo, tá, eu te perdoo, fique em paz, está resolvido entre nós. E sendo perdoado por Deus, o Senhor Jesus nos perdoou. Quantos entendem? Diga amém. O Senhor Jesus quer provocar em você uma atitude, querido. Outro ponto é esse: o Senhor Jesus quer provocar em você uma atitude. Evangelho de João capítulo 8 versículo 3 conta essa história que os mestres da lei e os fariseus chegaram diante de Jesus com uma mulher que foi pega em adultério. João 8:3. E aí eles fizeram aquela mulher ficar na frente, em pé, diante de Jesus, e eles perguntaram para Jesus: Senhor, mestre, essa mulher ela foi pega no próprio ato de adultério. Na lei diz que nós devemos apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que o Senhor diz? O que o Senhor fala? Jesus conversando, conhecendo o coração dele, sabia de tudo. Ele disse: Senhor, se alguém de vocês não tiver nenhum pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Que seja o primeiro a tirar a pedra dessa mulher. E ele falou e inclinou a cabeça, ignorou eles, continuou escrevendo na areia, do jeito que ele estava. E diz a palavra, queridos, que eles começaram a sair um por um, de fininho. Começaram a sair de perto da situação. E aí ele olha para a mulher, ficou só os dois ali, Jesus e a mulher. E aí ele diz para a mulher: cadê aqueles que te condenavam? Onde eles estão? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Aí no verso 11, Jesus diz para ela: eu também não te condeno. Agora vá e abandone o seu pecado. Sabe, queridos, Deus, Ele sabe como tratar comigo e com você. Ele sabe como chamar a nossa atenção. Pode ser que você pense que é possível ficar jogando com Deus. Talvez você pense que é possível ficar, sabe, aquele jogo de cintura, vamos dizer assim, manipulando. Mas Deus sabe a hora certinha de te pegar. A hora certinha. Ele sabe como provocar uma atitude na sua vida, uma situação na sua vida, para te chamar a atenção, para provocar em você uma reação. Tem pessoas que às vezes acham que é possível ficar caminhando com Jesus, não é? Ficar enrolando Jesus, enrolando o Senhor, e assim por diante. Mas
o Senhor sabe, e Ele permite situações para ver qual é a sua reação, para ver o que você vai fazer em relação ao que está acontecendo na sua vida, para ver até quando você é capaz. Deus pode permitir circunstâncias para ver até quando você é capaz de ser teimoso. Talvez Ele fale assim: deixa eu ver até onde ela vai, deixa eu ver até onde ele é capaz de ir, até onde. Deus faz isso, querido. Por quê? Porque Ele quer provocar em você uma atitude. E algumas pessoas pensam que é possível caminhar com Jesus levando consigo o quê? Seus pecados de estimação, não é? E aí levam consigo, acham que é possível caminhar com Deus levando seus pecados de estimação. O texto diz, queridos, que Jesus não condenou aquela mulher, não é verdade? Mas Ele disse algo para ela, não disse? O que Ele falou para ela? Mulher, vai e abandone o seu pecado. Não foi isso? Vai, pode ir embora, mas abandone o seu pecado. O Senhor não cobrou nada dela. Se não fosse o Senhor Jesus ali, irmãos, aquela mulher já era. Ela ia morrer em praça pública apedrejada. Agora você pensa, que morte. E de repente ela tem ali a segunda vida dela. Ele falou: vai, mas abandone o seu pecado. A pergunta é: o que você precisa abandonar na sua vida? O que? A mentira? A fofoca? O falar mal dos outros? Vícios? Medos? Temperamentos não tratados? O que você precisa abandonar na sua vida? A preguiça espiritual? Essa maneira de você falar: esse é meu jeito de ser, esse é meu jeito, que as pessoas têm que entender que esse é meu jeito. Fala assim: esse é seu jeito até Jesus falar que eu vou mudar seu jeito de ser. Esse é seu jeito até Jesus falar: eu vou mudar esse seu jeito de ser. Porque tem gente que bate no peito e fala e defende, né? Acha que é bonito, fala: esse é meu jeito de ser, eu sou assim mesmo. Fala, até Jesus te pegar, irmão. Então, sabe, está na hora de você reagir a tudo que Deus tem falado com você em cada culto. Está na hora de você fazer algo em tudo que tem sido ministrado na sua vida. Você acha que caminhar com Jesus vai ser... Chega a hora que Deus fala assim: não, filho, agora chega de papinha, chega de leitinho, né? Agora você vai comer algo mais, um alimento mais forte, uma comida mais pesada. Agora é necessário você dar essa resposta. Você está achando que Deus vai permitir você continuar com a criança, aquele bebê na fé por muito tempo? Não! Deus está esperando de você uma reação a tudo que você já ouviu da parte dEle para você. Quantos entendem? Diga amém. Sabe, querido, nós não temos informações dessa mulher. Nós não sabemos mais, né? A Bíblia não registra. Talvez outros livros de história falem algo a respeito dela. Mas imaginar que aquela mulher voltou a adulterar é algo inaceitável. Os irmãos concordam? Depois de uma chance dessa que ela teve, passar pela nossa cabeça: não, aquela mulher, o que foi a vida dela depois? O que será que aconteceu com ela? Será que ela voltou a adulterar? Queridos, pensar isso é inaceitável. Os irmãos concordam? Não tem como, depois de uma experiência dessa, uma oportunidade de vida dessa, ela voltar às mesmas práticas. Infelizmente, queridos, muitas pessoas vêm ao culto, são impactadas pela palavra, voltam em crise com aquilo que Deus fala, mas na segunda-feira, 24 horas, no prazo de 24 horas, não é 24 horas depois, é no prazo de 24 horas, começa a cometer os mesmos erros, as mesmas falhas, fofoca, mentira, falar mal uns dos outros, sabe, coisas tão banais. Lucas capítulo 7, versículo 36, quero encerrar com essa história. Lucas 7,36, Jesus, conta-se a história que Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu. E esses jantares eram jantares da época, jantares de gala. Havia uns convidados especiais, havia as pessoas restritas a esse jantar. E Jesus estava lá, na casa daquele homem, estava sentado à mesa. E ao saber que Jesus estaria na casa daquele homem, uma mulher, conhecida na Bíblia como pecadora,
Lucas 7,36. Ela chega diante de Jesus, por trás de Jesus assim, com um vaso, um frasco de alabastro, um perfume caro na época. Ela se coloca e quebra e derrama aos pés de Jesus. E ela começa a chorar, ela molha os pés de Jesus com suas lágrimas, ela enxuga com seus cabelos, ela beija os pés de Jesus e unge com perfume, com esse perfume. Ela unge o próprio Jesus. E ao ver isso, a cena, imagine, irmãos, isso foi na hora do jantar. Imagine isso acontecendo, o que o povo fez? Olhou para os pés de Jesus e ficou olhando aquela situação. E ao ver isso acontecendo, né, o fariseu, o dono da festa, ele disse: se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem que é essa mulher que está fazendo isso para ele. Ele saberia que ela era uma mulher pecadora. Jesus, irmão, pegou a coisa na hora e falou assim: irmão, deixa eu te contar uma história. Existiam 2 homens, e esses 2 homens deviam o seu chefe, o seu patrão. Um devia 500 denários e o outro 50. E diz a história que nenhum dos 2 tinham como pagar esse patrão. E aí eles chegaram para ele e pediram para ele perdoar a dívida. E aí esse patrão foi e perdoou a dívida dos 2. Eu pergunto para você: quem você acha que amará mais o seu patrão? E aí ele disse assim: olha, eu acho que o que vai amar mais o seu patrão é aquele que a dívida é maior, porque ele teve mais motivo de amar. E aí o Senhor Jesus disse: você julgou bem, você está certíssimo. Agora você está vendo essa mulher aqui? Veja essa mulher. Eu entrei na sua casa e você não me ofereceu água para lavar meus pés. Ela derramou o perfume nos meus pés. Ela molhou os meus pés com as suas lágrimas e ela enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo. Essa mulher, desde a hora que eu entrei aqui, ela beijou os meus pés. Sabe, você não ungiu a minha cabeça com óleo. Essa mulher, ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu te falo que os pecados dessa mulher, eles foram perdoados. E no versículo 50 ele finaliza dizendo assim: a sua fé te salvou, mulher, vai em paz. Sabe, queridos, às vezes eu fico pensando, não existe um padrão para você chamar a atenção de Deus para a sua vida. Talvez você um padrão que você fale assim: não, eu vou fazer igual fulano de tal. Porque olha só, Danilson, ele deu um testemunho de um milagre na vida dele. E ele falou que fez assim, assim, assado. Eu vou fazer igual ele e vou também receber um milagre. Sabe, ou então de você dizer assim: não, a nossa igreja poderia ser igual à igreja tal. Olha quantos milagres a gente ouve lá. Não existe um padrão para você chamar a atenção de Deus e você ter resposta às suas orações. Mas não é por isso, queridos, também que nós não devemos perder oportunidades diante de Deus. Você está entendendo? Não é porque não tem um padrão e que você também não vai perder oportunidades. Eu creio, queridos, que cada culto como esse, cada reunião nossa, é uma oportunidade de Deus fazer algo na sua vida. Sabe, é uma oportunidade de você se expressar para Deus de alguma maneira. Mas infelizmente muitos vêm e vêm sem expectativa nenhuma, como se estivesse vindo por uma reunião comum, mais um culto, mais uma noite, mais um evento na igreja. Mas não, querido, você está diante de Deus. Sabe, se existe alguém que pode mudar a história da sua vida, essa pessoa é Deus. E essa noite pode ser uma noite, um marco na sua vida, pode ser um divisor de águas na sua vida. Uma frase, querido, que você ouve e que você pega e aplica na sua vida, a sua vida nunca mais é a mesma. E muitos vêm como se fosse para um rodízio de restaurante com a barriga cheia. Quem já foi para um rodízio de barriga cheia? O garçom passa e fala assim: nossa Deus, consigo nem olhar mais carne. Não é assim que eles falam? Muitos vêm para o culto assim, de barriga cheia. Então ficam com preguiça de ficar em pé.
Na hora do culto se esparrama na cadeira, ou então vai para o celular, ou então fica voando. Não faz questão de anotar, não faz questão de prestar atenção, cochila, dorme, não está nem aí. Aí você acha que eu me importo? Você não está fazendo para mim. O que você está fazendo aí não é para mim, e nem eu fazendo para você. Nós estamos todos aqui diante de Deus. Ele está vendo tudo, Ele vê tudo, e Ele honra o sacrifício que você paga. Quando você vem debaixo de chuva para o culto, quando você vem com criança de colo para o culto, Deus vê tudo. Quando você vem a pé de tantos quilômetros de distância, Ele vê tudo. Quando você mora a menos de 500 metros da igreja e falta culto, Ele vê tudo. Eu não estou falando nada para alguém especificamente, eu estou falando que o Senhor vê todas as coisas. E quando você vem que fala assim, não vê a hora desse culto acabar, mas está esticando demais, o Senhor vê tudo, querido. Infelizmente muitos vêm para o culto com a barriga cheia, e aí não ora como deveria orar. Começa a oração, passa 3 minutos, já terminou de orar, já não tem mais nada para falar com Deus. Perde a oportunidade. Às vezes o Espírito Santo ministra no seu coração, ele fala assim, vai lá na frente, se prostra diante de Deus, se ajoelha, põe a cara no chão, chama a atenção de Deus para você, chora, levanta suas mãos, dá glória a Deus. E você olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém fazendo isso, você fala, o quê? Eu não. Aí você fica quietinho, como se o culto fosse uma coisa ensaiada, né? Todo mundo de joelho agora, gente. Aí vai todo mundo de joelho, todo mundo levanta a mão. A gente aqui à frente, a gente tenta encorajar você de alguma maneira. Levanta a mão, dá glória a Deus. Tudo isso é tentando te motivar, tentando te ajudar a sair dessa preguiça, dessa nhaca, como diz o outro, sabe? Mas você perde oportunidades. Aquela mulher, queridos, ela não se hesitou. Aquela mulher não se hesitou em fazer o que ela teve vontade de fazer. Ela não ficou preocupada com o que as pessoas pensariam dela. Ela foi na casa de uma pessoa que ela não foi convidada. Sabe quem que é aquela mulher, irmãos? A Bíblia chama ela de pecadora. A história fala que ela era uma prostituta. Você teria coragem de chegar na casa de alguém no meio de um jantar sem ser convidado? Não, eu também não. Mas ela foi. E sabendo da situação dela, imagina ela chegando na casa, queridos, todo mundo bate o olho, o que ela está fazendo aqui? Né? Que é isso? O que essa mulher fazendo aqui? Quem convidou ela? E todos inseguros de se mandar ela embora, se expulsa, porque não sabia que vai que Jesus tinha chamado ela. Ela não estava nem aí. Ela chegou, se prostrou diante de Jesus e tornou o vinho, o unguento. Ela não se intimidou. E o verso 38 diz que ela se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorou, começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas, depois enxugou com seus cabelos, beijou os pés de Jesus e ungiu com perfume. O religioso, ele questionou Jesus. Ele disse, se ele soubesse, se ele fosse profeta, ele saberia quem que é essa mulher. Mas o Senhor Jesus disse para ela, sabe, religioso, você está vendo essa mulher aqui? Olha, eu entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me beijou, mas ela, desde o momento que eu entrei aqui, ela não parou de beijar os meus pés. Ele diz, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o seu perfume nos meus pés. Se coloque de pé no seu lugar nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero finalizar dizendo para você, sabe o que isso quer nos ensinar, queridos? Muitos estão diante de Jesus, diante de Deus, todos os dias, estão na igreja toda semana, mas não aproveitam a oportunidade. Não aproveita a oportunidade, não se move, não se expressa, está engessado. E é por isso que continua a mesma coisa. A sua vida continua a mesma.
Mas essa noite, o Senhor Jesus tem uma boa notícia para você. O Senhor Jesus tem uma boa notícia para você. Sabe, Ele quer quebrar esse gesso na sua vida e te despertar para um novo relacionamento com Ele. O Senhor quer quebrar barreiras que te intimidam de estar diante dEle e receber as bênçãos que Ele tem para a sua vida. Sabe, Ele está dizendo para você: vem, filho amado, vem, minha filha, não há mais nada que nos separa. Eu paguei o preço pelo seu pecado, o véu já foi rasgado, você agora é livre para estar na minha presença, para estar diante de mim. Você agora tem livre acesso. Quem pode dizer amém? Lucas capítulo 4, 19 diz que o Senhor Jesus, Ele proclamou para aquelas pessoas o ano da graça do Senhor. E para nós hoje, o texto é Hebreus 3, 7, 8, que diz assim: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Feche seus olhos, queridos. Nós vamos ouvir uma canção, em nome de Jesus, que o Senhor fale mais ao seu coração. Deixe o Espírito Santo ministrar o seu coração. Eu quero te dar liberdade para você fazer o que Deus direcionar você fazer. Você não está numa religião onde é proibido fazer as coisas. Você está diante de Deus, meu irmão. Aqui é a casa do Pai, e você é filho. Fique à vontade. Se você sentir vontade de se ajoelhar, se ajoelhe. Se você sentir vontade de chorar, chore. Eu só quero dizer para você: o rio de Deus está passando aqui. Se você quiser mergulhar, mergulhe. Fala para Deus: Deus, eu não aceito voltar para casa frio. Frio, essa frieza espiritual. Em nome de Jesus. Dominado pelo pecado, por vícios. Adora o Senhor. Outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri